Pessoal, sejam bem-vindos ao canal do Carlão. Hoje nós estamos aqui e vamos conversar sobre um aparelho, tá, que os eletricistas, os eletrônicos, eles usam muito e precisam ter sempre um aparelho desse para poder trabalhar. O aparelho que eu estou falando é esse aqui, ó. Hoje nós vamos falar desse aqui, que é um multiteste analógico, tá? Ele tem aqui várias funções. Esse aparelho ele tem vários nomes, tá? Alguns conhecem ele como multiteste, outros conhecem como meter, outros conhecem como multímetro ou simplesmente como medidor, tá? Mas isso aí nós vamos trabalhar aqui, vamos ver aqui algumas funções da utilidade desse aparelho. Bom, vou continuando aqui então. Vamos ver então sobre esse multiteste, que é um multiteste analógico, tá? E primeiro nós vamos ver, começar aqui vendo as partes desse multiteste. O que significa cada parte dele, para que serve cada coisa dessa, tá? Então vamos primeiro entender o que é isso aqui, tá? Aqui em cima nós temos a escala. A escala, como é um multiteste analógico, tá? Ele possui várias escalas. Tem aqui várias, tem que de 0 a 250, tem de 0 a 50, tem de 0 a 10. E tem lá em cima uma escala que ela não é linear, tá? Ela vai de 0 até 1000. Tá? De 0 até 1000, e esse número aqui, todinho, ele é multiplicado por essa outra escala que tem aqui, onde nós temos a seletora. Tá? Fazemos a seletora. Essa parte aqui, que tem o X1, X10, X100, X1K e X10K, é o número multiplicador daquela escala lá de cima, da escala que é de resistência. Então, aquele número que nós vamos ler lá, na hora de fazer uma medição, nós temos que multiplicar pelo número que está aqui. Quando aqui está no X1, esses valores aqui vai de 0 a 1000. Quando eu passo aqui para o X10, aí esse aqui é 10 e aqui é 10.000. Se eu passo aqui para 100, esse número aqui é 100 e esse aqui é 100.000. E assim por diante, tá? Então eu tenho aqui várias escalas aqui, que isso aí depende do componente que nós estamos querendo fazer a medição. Depois dessa escala aqui, nós temos a escala de tensão alternada, ela está em vermelho aqui, tá? E também nós temos 4 escalas diferentes, 4 números diferentes, de 10, de 50, de 250 e de 1000. E aqui em cima, para nós fazermos a leitura, tá? Quando nós colocarmos aqui a seletora em 10, nós vamos fazer a medição nessa grade aqui, que vai de 0 a 10. Tá? E aí exatamente quando aqui é 0 volts e aqui é 10 volts. Aí quando nós passarmos aqui para a seleção aqui de 50, nós já vamos fazer a leitura na escala de baixo, tá? Que vai de 0 a 50. E a mesma coisa aqui, quando nós passamos para 250, aí nós vamos fazer a escala nessa última aqui de baixo, aqui, ó, de 0 a 250. Agora, quando nós colocarmos aqui no 1000, tá, nós vamos fazer a leitura no 0 a 10 e multiplicar aquilo lá por 100. Tá? Então aí vamos achar o valor que nós estamos medindo. Isso aí na hora de uma medição nós vamos ver direitinho como é que funciona. Tá? Depois do outro lado aqui, nós já temos a escala de tensão também, mas a tensão é contínua. É o que a gente chama aquele de positivo e negativo. Tá? Essa tensão aqui ela é senoidal e essa tensão aqui ela tem positivo e negativo. São as tensões das baterias ou das fontes que nós conhecemos aí, que tem todo o comércio e todo aparelho hoje vem com uma fonte, e a maioria dessas fontes, a tensão no final para poder fazer a carga do aparelho, ela é em tensão contínua. E aí nós medimos nessa escala aqui. Tá? Aí nós temos a escala aqui de 0,25, de meio, 2,5, 10, 50, 250 e 1000. Tá?
Dificilmente a gente usa daqui para cima, tá? Mas esse 250 e o 1000 é mais em ambiente industrial. A gente usa mais essa parte de baixo. A maioria das baterias são ou de 1,5 volts, né, que nós vamos usar aqui no 2,5, ou de 5 volts, que vamos usar aqui no 10, ou de 12 volts, que a gente vai usar aqui no 50. Tá? Então aí nós temos aí uma grande variedade aí. E vale a mesma escala ali em cima ali, tá? Quando estamos usando 0,25, nós vamos usar o 250 aqui, tá? E fazer as devidas divisões para poder chegar aqui no 0,25. Quando aqui nós estivermos aqui na escala na seleção aqui de 0,25, nós vamos estar medindo lá, aqui vai ser 0 volts e aqui vai ser 0,25 volts. Menos de 1 volt, 1/4 de volt no caso. Também é difícil a gente conseguir uma tensão dessa também, tá? Mas tem a escala para poder medir aí. Quando nós colocamos aqui na escala, na seleção de 0,5, ou seja, de meio, né? Nós vamos ler na escala aqui de 0 a 50. E assim por diante, tá? Por isso nós temos todas essas escalas aqui. Então, depois disso, nós temos aqui também a nossa ponteira de prova, tá? Que são 2 pinos, a gente chama isso aqui de pino banana, tá? Um vermelho, que a gente coloca aqui nesse lado aqui, ou o lado positivo, tá? Quando for medir a tensão contínua, tem o positivo e o negativo. Quando a gente vai medir a tensão alternada, tanto faz um quanto o outro. Mas, quando for medir baterias, se pegar polaridade invertida aqui, o ponteiro ali ele tende a virar para a esquerda, então ele pode até danificar ele dependendo da tensão. Então, sempre olhar as ponteiras dos dois lados, elas têm as mesmas cores, tá? Esse aqui ele vai lá no negativo e esse aqui o positivo vai lá no positivo, tá? Bom, então isso é mais ou menos as partes que nós temos aqui no multiteste ou multímetro, né, ou meter, né, como muitos também conhecem também. E agora nós vamos fazer algumas medições aqui para a gente ver como é que isso aqui funciona, tá? Então, para isso, eu tenho aqui algumas fontes, tá? Algumas fontes assim. Essa fonte aqui, por exemplo, ela é uma fonte de 5 volts, 1 ampere. Essa outra fonte aqui é igual. Esta fonte aqui é uma fonte de 4,8 volts, 250 miliamperes. E essa aqui é uma fonte de 3 volts, 500 miliamperes. E temos aqui uma outra fonte de 12 volts, 1,5 ampere. Bom, e além disso, o que eu tenho aqui também? Eu tenho ali uma fonte de computador, tá? Que nós temos aqui 3,5 volts, tenho 5 volts, tenho 12 volts positivos e 12 volts negativos, tá? Então nós temos essas fontes todinhas ali, tá? Muito bem, o celular começou a dar uma piscada aqui, aí eu resolvi dar uma parada na filmagem para a gente continuar aqui de novo aqui. E agora nós vamos conversar aqui agora sobre as escalas. Vamos fazer algumas medições, tá? Como esse aqui é um multiteste analógico e eu que não tenho uma resistência aqui agora, tá? Nós vamos fazer só medida de continuidade, tá? Então nós vamos usar aqui a seleção aqui de resistência, tá? Nessa X1, o que acontece? A gente pode ver que deve estar, não dá para ver aqui, deixa eu ver se dá para ver aqui, continuidade aqui, está escrito em vermelho aqui, tá? Nessa escala de continuidade, tá? Na hora que eu tenho um curto-circuito, ou seja, quando as duas ponteiras encostam uma na outra
Aí eu estou medindo aqui, nesse caso aqui, a resistência do cabo, tá? Estou encostando uma na outra aqui, estou medindo a resistência do cabo. Então, por isso ela não vai chegar até zero lá, porque o cabo ele tem uma resistênciazinha, tá? Para mim poder verificar uma continuidade melhor, eu vou usar um outro recurso aqui, tá? Eu vou tirar as ponteiras e vou colocar um fio, tá? Que ele tem uma resistência mais baixa do que aquele cabo. E aí que vamos ver o que vai acontecer. Dá para vocês verem que acende uma luzinha lá em cima. Aqui, tá? Quando acende aquela luz lá, significa que há uma continuidade. Isso aqui está em curto. Então, colocando aqui de novo as ponteiras, tá? Aí nós temos um outro local ainda que a gente consegue medir continuidade, que é com barulho sonoro, tá? Aqui, esse multiteste aqui, não é todos que tem isso, tá? Esse aqui tem aqui tá escrito aqui buzz, que é o de buzina, ou sirene, tá? Quando nós estamos nessa escala ali, tá? Aí se nós encostarmos uma ponteira na outra, deve estar dando para escutar o som aí, né? Quando acontece isso acontece o quê? Vamos dizer, esse fio aqui que nós estávamos testando aqui, ó. Quando eu coloco de um lado até o outro, ou seja, está em continuidade. E esse fio aqui está ligado até o outro lado ali. É para isso que serve essas duas partes aqui da seleção aqui. E quando a gente coloca no meio aqui entre elas, tá? Aí já não acontece mais nem a buzina, tá? E nem o acende a luz lá, tá? Porque já é para medir resistência de algum componente. Bom, muito bem. Então esse aqui é mais ou menos o que a gente tem da parte de resistência. Agora aqui nós vamos utilizar a parte de tensão. Em tensão, essa tensão aqui é tensão alternada, é a tensão da rede, a rede que vem da concessionária para a gente. No meu caso aqui é a Bandeirantes, tá? Mas em cada local tem uma concessionária diferente, né? Mas então essa aqui é a tensão alternada. Normalmente essas tensões vêm para nossas residências com valores de 110 ou 220 volts, ou 127 volts e 220. Tá? Em alguns lugares esses valores podem variar um pouco. Aqui, tá? Aqui onde nós estamos aqui, esse valor é de 110 e de 220. Eu tenho aqui na minha bancada, ali em cima, tá? Eu até pintei aqui de vermelho aqui, tá? Aqui eu tenho 220 volts, tá? Então essas duas tomadas aqui são 220 volts. Essas duas aqui é 110, onde não está escrito nada é 110. Isso aqui está escrito luz aqui, que eu acendo, esse interruptor é para me acender uma luz que eu tenho aqui, e esse interruptor é para me ligar essa fonte que está aqui, tá? Mas essas tomadas aqui são 110 volts, essas duas aqui são 110, essas aqui são 110 e essas aqui são 220, tá? Então, vamos colocar aqui, eu vou colocar aqui na escala de 250, tá? Vou mostrar para vocês ali onde está a escala. A seleção está aqui em 250 volts, tá? Nessa escala de 250 volts, eu posso medir tanto o 110 quanto o 220, tá? Um detalhe, tá? Esse multiteste, tá? Por ele ser analógico, tá? A maior precisão dele é quando o ponteiro está o mais próximo possível do centro da escala. Nessa parte aqui é onde tem a melhor precisão. Quando esse ponteiro aqui ele fica muito próximo aqui dessa beirada ou muito próximo desse, a precisão fica muito
fica muito prejudicada, tá? Então para a gente ter um erro de leitura, o multiteste analógico, a gente já tem um erro de leitura muito grande, porque nós temos que fazer multiplicações de escalas com seleção aqui, então ele já é um pouquinho complicado, tá? Mas ainda mais quando o ponteiro aqui ele fica próximo das partes aqui, ou o início ou o final, tá? Então, nós vamos fazer uma medição aqui, inicialmente, na escala ali de 200, na escala aqui de seleção de 250, nós vamos fazer a leitura aqui, de 0 a 250, nessa parte de baixo aqui, tá? Eu vou colocar as ponteiras multiteste, como é uma tensão alternada e não tem polaridade, então tanto faz eu colocar de um lado como do outro, a medição é a mesma, tá? Então eu vou colocar lá no 110, aqui, ó. Vou colocar aqui no 110, certo? Então agora vamos ver como é que ficou lá no multiteste lá. Olha lá, tá lá no, mais ou menos no meio, tá dando 125 volts, mais ou menos. Tá bem no meio lá entre o 100 e o 150. Certo? Tá dando mais ou menos 125 volts. A minha tensão aqui varia entre 110 e 127 volts. Tá certo? Então essa aí é a medição daqui. Aí, ó, eu vou tirar daqui agora e vou colocar lá no 220. Aí o que vai acontecer? Olha aí, tirei, né? E agora eu vou colocar aqui no 220. Ficou lá a 220 volts. Certo? Se eu tirar dessa seleção que está ali no 250, que como vocês podem ver, ficou muito próximo daqui, tá? Então eu vou passar ele aqui para de 1000. Tá? De 1000, ele vai ficar onde eu vou ter que fazer a leitura desse aqui de 0 a 10. Então 220 volts, ele deve vir mais ou menos aqui, ó. Vou colocar lá de volta no 220. Olha lá, deu 200. Tá? Então, como está mais próximo lá da beirada lá, a leitura fica um pouco prejudicada. Mas a gente sabe que dá para saber se a diferença é entre 110 e 220. Tá? Mas ficou melhor a leitura quando estava ali na seleção de 250. Então essa é a escala de tensão alternada. Tá? Agora nós vamos passar para a escala de tensão contínua, que é essa outra escala aqui, tá? Nós vamos conseguir fazer medições aqui de algumas coisas. Como eu tenho aqui algumas pilhas, baterias, né? E tem aquelas fontes que eu falei ali também, né? Aquelas fontes lá também de 3,3, 5, 12 e menos 12, dá para mim fazer a medição também tudo isso é feito nessa escala aqui, certo? E as leituras é feito, deixa eu mostrar aqui. Agora, com a tensão, nós vamos mexer com tensão contínua, então vamos fazer a medição de 0,25 até o 1000 aqui, tá? Como as tensões que nós temos aqui, tudo aqui, essa pilha aqui até é uma pilha de 1,5 volts. Isso aqui é uma bateria. Na realidade, a diferença entre pilha e bateria, tá? É que pilha é uma única, ela é única, não tem divisão entre elas, tá? Essa aqui, se nós abrirmos uma pilha, a gente até chama de pilha, tá? Mas se a gente abrirmos uma dessa daqui, nós vamos ver que ela é um conjunto de várias baterias. Então aqui dentro ela tem várias baterias que no total dá os 12 volts. Tá? E essa aqui é uma outra bateria,
tá? Vai chamar a famosa bateria de 9 volts, né? Então ela também não é uma pilha, é uma bateria, porque aqui dentro ela tem várias pilhas que no total dá 9 volts, tá? Bom, então nós vamos fazer essas medições. Essas baterias estão descarregadas, já estão já usadas já. Talvez eu não consiga ver a tensão certinha dela, tá? Deve estar com a tensão menor do que 9 volts. Essa aqui está com 1,5 volt certinho. Mas essas aqui já são usadas também, não dá para a gente encontrar os 12 volts nela. Mas nós temos as nossas fontes aqui também, e temos a fonte lá do computador lá, né? Então vamos lá. Primeiro, vamos fazer a medição dessa pilha aqui. Essa pilha aqui, para vocês verem aqui, tá? Ela está escrita aqui, ó. É uma pilha do tipo AA, AA é o tamanho dela, tá? E ela tem 1,5 volts, tá? Então vamos ver aqui então como é que a gente faz para fazer a medição disso aqui. Eu vou colocar aqui na escala de 2,5, tá? Escala de 2,5. Então nós vamos ler nessa escala aqui de 0 a 250, onde aqui vai ser 0 e aqui vai ser 2,5. Vai ser isso aqui dividido por 100. Então, quando eu fazer a medição disso aqui, ela deve chegar a 1,5, deve chegar aqui, no 150, ou próximo disso. Vamos ver se isso dá certo? Vamos lá. Coloquei aqui no negativo. Agora sim, nós temos negativo e temos positivo, tá? Então não podemos inverter isso agora. A bateria, ela sempre tem a polaridade dela. Esse lado aqui, onde tem aqui, é o positivo, e esse outro lado aqui é o negativo. Então vamos lá. Então aqui o negativo, e vou pegar a ponteira do positivo e vou colocar lá. Certinho em cima do 150, tá? Ou seja, a bateria está com 1,5 volts. Deu para entender isso aí? 150 vezes o 2,5 aqui, então aqui seria 0 e aqui seria 2,5 volts. Seria esse 150 aqui dividido por 100, tá? Que vai dar 1,5. De novo, fazendo a medição, vai lá no 150, que é 1,5 volts que essa bateria aqui tem. Aí para a gente ver, vamos ver uma fonte. Essa fonte aqui é uma fonte de 3 volts, tá? Uma fonte de 3 volts, tá? Então essa fonte aqui não dá para a gente fazer a medição nessa escala aqui, porque ela ultrapassa o valor. Então nós passamos aqui para 10, tá? E aí nós vamos pegar o fio da beirada dela. Aqui, ó. Temos aqui a fonte com esse plug aqui, tá? Vamos ligar ela aqui. Essa fonte ela pode ser ligada em tensões. Sempre temos que ler isso aqui, tá? A tensão de entrada dela é de 110 a 220 volts. Ou seja, podemos ligar ela em qualquer uma dessas tomadas que eu tenho aqui. Eu vou ligar ela no 110 aqui. Eu não sei se essa fonte está funcionando, mas vamos ver aqui agora. Se ela estiver funcionando, eu vou ter tensão aqui. Aqui, geralmente, tá? Isso também às vezes está escrito ali também no... Deixa eu ver se está escrito aqui. Nessa aqui não está escrito isso, não. Mas, deixa eu falar sobre isso, porque isso é importante aqui também. Geralmente, tá? A parte maior, a parte de fora aqui, ela é negativa. E a parte de dentro lá é a parte positiva. Então, se nós colocarmos aqui e aqui, tá? Deu ali. Como nós estamos na escala de 10 aqui, nós temos que fazer a leitura, onde vai aqui de 0 a 10. Está dando ali quase 4.
a fonte ela é de 3 volts, mas como ela está sem carga, então ela dá sempre um pouquinho a mais, que o certo seria para ela dar aqui aqui 3, no 3 aqui certinho, mas não deu um pouquinho a mais, mas se colocar carga nela, ela chega lá, tá? Isso acontece com a maioria das fontes que não são assim, estabilizadas, tá? Então ela dá uma tensão a mais, quando coloca a carga ela fica com uma tensão mais baixa. Então essa fonte aqui é uma fonte que está boa, tá? Está funcionando, e então é uma fonte de 3 volts. Desligar ela. Vamos pegar uma outra fonte aqui. Uma fonte, deixe-me ver aqui. Essa fonte aqui é uma fonte de 5 volts. E nessa fonte aqui já tem uma indicação, tá vendo? Está dizendo aqui que a parte central ela é positiva e a parte externa é negativa. Então aqui tem essa indicação. Então se nós viermos aqui no plug dela, que está aqui do outro lado, esse plug aqui já é um plug menor, tá vendo? Mas significa que a parte externa desse plug aqui, ele possui, está ligado na parte negativa. E lá dentro, a parte positiva. Às vezes a ponteira do multiteste não entra ali, tá? Mas vamos ver se essa fonte está funcionando. Ligar ela aqui no 110 volts. E vamos ver aqui. Parte negativa. Deixa eu ver se consigo colocar o positivo aqui. Não está conseguindo. Deixa eu ver se aqui funciona. Também não. Deixa eu ver. Aí, às vezes a gente precisa fazer algumas... Não vou ter nada aqui para poder colocar lá dentro agora. Para poder medir. Não consigo medir isso aqui agora. Opa, deu uma medição ali. Ah, deu. E está dando 5 volts certinho. Tá dando para ver lá? Os cabos aqui na frente. Vamos tirar os cabos. 5 volts, certinho. E assim a gente faz a medição das fontes também, tá? E nesse multiteste. Então, aí nós temos aqui depois a corrente, a outra aqui, que é a parte de corrente, tá? Mas essa parte de corrente ela é um pouco mais delicada, ela precisa de a gente ter um circuito alimentado para poder ver o consumo dessa carga. Então nós não vamos mexer com isso aqui hoje, tá? Pode ser que depois no próximo vídeo aí eu venha explicar sobre isso aqui, tá? Mas isso aqui eu teria que fazer cálculos primeiro para poder fazer a medição certinha aqui para vocês aqui. Mas por hoje, tá? Eu só vou fazer a medição agora daquela fonte que eu tenho ali, que é as fontes do computador, tá? Que eu tenho ali de 3,3, 5, mais 12 e menos 12. O menos 12, nesse multiteste aqui, para mim fazer essa medição, eu tenho que inverter, porque, como eu falei, né, ele é positivo e negativo. Então, não, vai fazer a mesma medição do 12, só que eu vou ter que inverter as ponteiras para poder dar certo aquilo ali. Mas então eu vou medir lá e vou mostrar para vocês aqui no multiteste, deixar vocês vendo aqui o multiteste e a escala que eu vou colocar aqui, tá? Então primeiro eu vou fazer ali a medição no 3,3 volts, deixar aqui na escala de 10, porque 2,5 não dá, tá? 2,5 ele vai ultrapassar. Então eu vou deixar aqui na escala de 10 aqui e vou colocar lá para fazer a medição lá entre o negativo e o 3,3. Tá dando ali 3 volts ali, tá? Até 3,3 tá bem próximo, tá certo? Então agora vou fazer a medição agora dos 5 volts
pode ser nessa mesma escala que está aí, a mesma seleção, não tem problema, tá? Porque é de 0 a 5 volts, vai ser nessa mesma escala que nós vamos ler aqui, de 0 a 10 aqui. Então os 5 volts deve dar bem próximo aqui do centro. E no centro ali a precisão já é melhor para se fazer. 5 volts, olha lá, ficou até um pouquinho mais do que 5. Agora, para fazer a medição do 12 volts, já não dá para fazer aqui nessa escala. Eu tenho que mudar a escala para 50. Tá? Aí já vou fazer a leitura nessa parte de baixo aqui, de 0 a 50. O 12 volts ele deve ficar mais ou menos por aqui. Ó. Deu um pouco mais do que 10 lá, os 12 volts. E se eu for tentar colocar no 12 volts negativo, eu só tenho que inverter as ponteiras só, tá? Então, gente, por hoje é isso que eu queria mostrar para vocês, tá? O próximo vídeo nós vamos conversar ainda sobre outro medidor, tá? Só que esse outro medidor é um medidor já digital, tá? Ele tem um pouco mais de recursos, tá? Que é esse medidor que eu tenho aqui, ó. É um multiteste também, é chamado multiteste também, tá? Então ele é um medidor já digital. Ele tem aqui, ele tem uma posição desligado aqui, tá? Na hora que você passa para qualquer escala aqui, ele acende, tá? E fica medindo aqui. Esse aqui ele mede, além de todas as coisas que esse outro aqui mede, ele mede ainda a temperatura, tá? A corrente dele, a gente mede a corrente através desse alicate. Isso aqui é chamado alicate amperímetro. Tá? É um multiteste. Aqui a gente abraça o fio e dá para a gente medir a corrente de um circuito sem abrir esse circuito. Aquele ali não, aquele ali nós precisamos abrir o circuito para poder fazer a medição de corrente. Nesse aqui não, esse aqui dá para a gente medir sem abrir. Certo? Então no próximo vídeo nós vamos conversar sobre esse multiteste aqui. Tá bom? Não percam aí o próximo vídeo. Segue no canal aí que a gente vai conversar muito ainda sobre vários aparelhos aqui, várias experiências. Vamos, por enquanto nós só estamos mostrando os equipamentos. Depois nós vamos ainda fazer as medições, botar circuitos para funcionar, vamos fazer uma série de coisas aqui. Por enquanto, muito obrigado e sejam bem-vindos ao canal aí.